Logotipos, Alundi Filmes, Grupo Pra Sempre Jandira, Página Livre, Secretaria de Cultura e Turismo, Prefeitura de Jandira, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Close dos rostos dos moradores de Jandira dando seus depoimentos. Na sequência, imagens de fotografias antigas da cidade se sobrepõem. Trabalhar na padaria com meu pai. Uso trem, eu nunca tinha andado de trem. Só terra, barro pra todo lado. Muito orgulho de morar em Jandira. Manda lugar que eu tenho Nesse período. Dias e noites intensas com amigos de outrora e outros novos que se parecem com os de antes. Lembranças e sentimentos febris, povoando o presente tão próximo do futuro. Jandira, cidade, favo de mel, muito doce, por vezes amarga. Conversas e rostos adormecidos, acordando como se fosse ontem. Fotos esnecidas confirmam os fatos, amigos e parentes que se foram cedo demais e que permanecem vivos em nossos corações. Fotos esnecidas confirmam os fatos. Fotos esnecidas confirmam os fatos. Amigos e parentes que se foram cedo demais e que permanecem vivos em nossos corações. Título em letras coloridas: Memória Viva de Jandira 2. Resgatando e preservando a história de nossa cidade. A imagem esmaece. Imagem mostra Ivanir, uma senhora branca de cabelos longos e grisalhos. Ela usa óculos, está sentada e é mostrada do peito para cima. Ao fundo desfocado, uma parede rosa e alguns vasos com plantas. Eu cheguei em Jandira em 1961. Meu nome é completo é Ivanir Canhete Correia Leite. Estou com 73 anos. Fui morar no Brotinho, né? Quando meus pais vieram para cá, nós viemos para cá, eu era solteira. Moramos ali no bairro do Brotinho, na Rua Roma. E ali ficamos um tempo bem grande. Também passamos muitas dificuldades, porque o bairro não oferecia nada de bom, não é? A cidade também, porque praticamente era mato, como a gente já ouviu, né? Realmente era assim. E tivemos muita dificuldade. Eu com a minha irmã, nós trabalhávamos fora. Primeiro o trem passava às 4h30. Meu pai levantava para levar nós para a estação, né? Acompanhando. E nós tínhamos que pegar, às vezes, uma vassoura, um rodo na mão para poder caminhar e ir escorando com aqueles pau. Porque ali no Brotinho era tudo, né, altos e baixos, morro, né? Então foi uma dificuldade muito grande, mas atravessamos esse momento difícil. Em 66 eu casei com meu esposo, né, Darcy Correia Leite, já está em memória com o Senhor. Quem era o seu Darcy? Imagem de uma foto antiga de um bar com um rapaz e uma criança. Imagem volta para Ivanir. Seu Darcy, olha, praticamente ele não morava aqui, ele morava na Lapa. Então tem uns assuntos aí que é até engraçado. Os moços aqui de Jandira não permitia que ninguém de fora entrasse para namorar as moças daqui. Close das mãos de Ivanir. Imagem volta para Ivanir. Olha que coisa. Era engraçado. Aí, o que acontecia? Ele vinha para cá, mas ele vinha com medo de pegarem ele aí na estação, que ele vinha de trem, e dar uma surra, né? Ou sei lá o que podia acontecer. Aí o que acontecia? Ele vinha
e ficava até 9, 9 e pouco. Meu pai já dizia que eu não vou segurar vela para, né? Segurar a vela aqui para namoro. Então, aqui o negócio tem horário. E era aquela coisa, eu passei um pedaço que eu vou te contar, viu? Sofri. E ele teve muita coragem de chegar na minha casa. Graças a Deus, né? Aí acontece o seguinte, quando ele ficou sabendo que os moços daqui iam pegar para bater qualquer coisa, o seu Alain era telegrafista, né? Nessa época, era solteiro. E os dois fizeram amizade, então um ficava cuidando, o seu Alain praticamente ficava ali. Quando ele vinha, né, já sabia que namorava comigo e tudo, depois nós ficamos noivos. Então foi uma época assim difícil, mas graças a Deus deu tudo certo. Casei em 66, né? 1966. E Close das mãos de Ivanir. Imagem volta para Ivanir. fui morar aqui na Fernando Pessoa, uma casinha do Venceslau, bem lá no alto, acho que vocês sabem ali, né? Perto do Fortaleza, em frente. Fui morar ali, foi muito grande a dificuldade, né? Atravessei momentos difíceis. Eu continuei trabalhando onde eu estava, continuei. Fiquei trabalhando até, acho que para entrar nos 8 meses de gravidez da Roseli, né? Batalhando, ajudando, ele lutando de um lado, eu de outro. E foi uma luta, né? Mas daí o que aconteceu? Ela nasceu. Eu parei de trabalhar, fiquei ainda uns tempos com ela, depois eu falei, não dá, não vai dar, tem que ajudar. E aí voltei no mesmo emprego, continuei trabalhando, e ali eu colocava pessoas para cuidar dela, graças a Deus arrumei pessoas para olhar ela, e olhava muito bem. Fui morar, e eu não morava de aluguel, né? Nessa época ainda estava aí na casinha. Aí fiz lá um acordo com o meu patrão e ele também. Nós juntamos um dinheirinho, vamos comprar um terreninho. Fui aqui na Palmares, aqui, né? Jardim Palmares, comprei a minha casinha, que tinha um cômodozinho já. Ali eu entrei, depois fui arrumando, né? Nessa altura, continuando trabalhando, né? Foi, ele também. Compramos uma sorveteria, que era do Noel, na Conceição São Martino. Noel era aqui um moço também muito bom. Eram pessoas aí acho que era do Silveira, se não me falha a memória. Trabalhamos bastante, tinha noite que nós amanhecia ali no sorvete, calor, aproveitando o calor. E a nossa vida foi trilhando nesse espaço aí. Aí depois ele falou, olha, tá meio puxado para nós, vamos virar isso aqui num restaurante? E tudo que ele falava, ele combinava comigo e eu com ele. E eu falava, você é o cabeça da casa, faça aquilo que vem na sua cabeça. Ele dizia, não, você tem que estar a par, porque se der errado, você não vai me culpar. E ali nós entendíamos um com o outro. Viramos aquilo num restaurante. E ali nós começamos a trabalhar com marmitex, né? Tanto servia o balcão como as marmitas também para as firmas. As firmas em Jandira estavam brotando do chão, tudo com estaca ainda marcado para levantar. E as marmitas já, nós estávamos servindo as marmitas, né? Os marmitex. E ali eu fui para a cozinha, arrumei, acho que um cozinheiro, 2 moças para me ajudar. Nós tínhamos garçom, tinha pessoas para ajudar no balcão, né? E ali foi um trabalho assim que foi muito puxado, mas valeu a pena. Trabalhei muito, ele também, né? E ali a nossa vida como comerciante em Jandira começou. Ficamos, acho que eu não sei, não tenho muita lembrança, uns quase 20 e poucos anos, né? Nesse trabalho aí, né? E essas firmas todinha, Oxford, a Renolube, essa outra que tem aí grande de cimento. Então,
né? Todas elas. Eu vou falar quase todas elas que já estavam saindo do chão, né? A gente serviu. E foi um trabalho muito gratificante, nos ajudou muito, né? Ali, depois disso, ele abriu também uma lanchonete depois da linha de trem. Tinha a lanchonete Três Irmãs, né? Três Irmãs. Ficou ali um bocado de tempo. Nisso, a gente precisava sair, porque ia ter a mudança de obra na via aí, a via do trem aí, né? João Góes. Do João Góes, né? Aí já surgiu aquele boato que nós tínhamos que sair. Aí nós saímos. Aí eu fui para lá, para o Jardim Europa, onde eu moro atualmente, né? Ficamos ali, ele abriu também outro comércio, um bar que ele não ficava sem mexer com comércio. O negócio dele era virar de um, sair de um, cair no outro, né? E ali ele começou, né, trabalhando no bar, e nós ficamos ali. E aí foi assim, nasceu aí a Paula, né, que é a menorzinha da turma, a caçula, né? Tenho a Roseli, a mais velha. Segundo é a Rosana, que mora em Barueri, e a Paula, não é, que é a menor da turma. E nisso, ficamos com o bar, trabalhando. Ele falou, olha, eu vou trabalhar com meu pai. Nessa época, o pai dele tinha a padaria lá na Plampona, né, no centro de São Paulo. Vou trabalhar com meu pai. Aí depois abriram outra lá em Santo Amaro. Foi ele para lá, o meu sogro ficou na Pamplona. E aí ficou assim. Depois eu aguentei o bar sozinha. Mas como eu tinha a Aninha pequena, eu colocava ela praticamente debaixo do balcão. Não é? No bar-restaurante, ela ficava no banheiro, no carrinho, eu trancava lá para poder ajudar. A Roseli era pequena ainda, né? Pequenininha, ia para a escola, a outra também. E foi uma luta muito grande que eu passei. Mas, posso falar, eu venci. Venci. E nisso que nós estávamos lá com o bar, eu fiquei sozinha tomando conta, eu achava que para mim estava pesado. Eu com as crianças, eu tinha um pouco de receio, entendeu? Falei para ele, não tá bom assim. Vamos ver outra coisa que você possa ficar aqui. Aí ele falou, não tá bom, porque eu fico para lá, você aqui sozinha com as crianças. Aí colocamos a avícola. Fomos mexer com isso, né? Aí, graças a Deus, deu tudo certo, né? Tudo certo. E nisso, ele já não tinha mais, né? A idade chega, né? A idade chegou. Eu falei para ele, olha, tá cansativo para nós. E ele começou também a sentir o joelho, foi operar, teve a operação. Aí depois que ele saiu da operação, foi tudo bem, correu tudo bem. Mas a gente viu que não dava mais para continuar, não é? O trabalho de comércio, essa coisa que desgastava muito. Aí paramos, vendemos, ficamos só com o prédio alugado, não é? E agora continua ainda a avícola do gordo, mas é com inquilino, né? Então, aí depois disso tudo, vamos voltar lá atrás. Teve a minha mãe. Minha mãe, não sei se vocês sabem, não sei se a dona Edineia deve saber agora. Mas a minha mãe foi uma parteira e médica aqui em Jandira. Pegou muitas crianças. Quantas crianças passou na mão da minha mãe, né? E até o dia que eu casei, ela ficou muito triste, ela chorou muito, e eu também. E ela dizia, olha, tem uma pessoa me chamando, mas eu não sei se eu vou. Aí eu falei, mãe, o que é? Estão chamando a senhora para levar a senhora? Tem alguém passando mal? Aí ela foi e falou, tem, minha filha. E eu não queria ir, não. É seu casamento, como é que eu vou? Aí eu falei, não, mãe, não tem recurso aqui em Jandira. Vai, mãe, por favor, vai. Eu vou sentir a falta da senhora lá, mas meu pai vai. A gente falava papai, né?
Era difícil a gente falar pai. Era mamãe. Hoje as meninas falam, mãe, como era bonito a senhora chamar sua mãe. Era mamãe e papai. Aí eu falei, não, mamãe, vai. Vai lá atender essa moça, a gente não sabe, não tem recurso nenhum. Ela chorando, tadinha. Ela foi atender, né? E ali meu pai me acompanhou. Lá eu casei em Itapevi, né? Casei lá, em Itapevi, na igreja. E depois ela não parava. Doutor Augusto, né? Doutor Augusto foi trabalhar com ela trabalhou com o doutor Augusto. Até esses dias eu tive com ele. Ele falou, sua mãe, ó, sua mãe foi uma guerreira, né? Até hoje ele lembra. Então, não tinha nada aqui em Jandira, mas nada. Qual era o nome da sua mãe? Hilária Vitório Canhete. Hilária Vitório Canhete. Aí, não tinha médico, não tinha recurso, não tinha nada. Tinha um galpão, vamos falar, era tipo um galpão, uma casa de madeira, que tinha no tempo do seu Oswaldo Sammartino. Ele ainda fez isso aí, que foi bom, não é? Aí tinha eu esqueço o nome daquele enfermeiro, que era tão ligado com a população, eu esqueço, ele era um moreno, eu esqueço o nome dele. Eu não lembro o nome dele, mas ele era, olha, uma pessoa muito legal. Então chegava lá, às vezes tinha o doutor Pedro, que morava aqui em Jandira nessa época, né? Até a Roseli passou muito mal, eu levei ela para ele morava aqui em Jandira. Doutor Pedro, baixinho, né? Também muito dedicado ao pessoal daqui. E era assim, a situação aqui era precária, muito precária. Não tinha nada. Só tinha mato, era um trilhozinho aqui na avenida, né, onde os carros passam hoje. Passava carroça, boi, tinha a Maria das Vacas, a Dona Maria das Vacas, que andava com as vacas, né, ali, coitada, para lá e para cá, que não tinha também, né, um canto assim para ela depositar as vacas, colocar. E os nossos vizinhos lá, os comerciantes, né, que foram muito bacanas naquela época, a gente se dava, era uma família, não vou falar que eles eram amigos, era mais do que um amigo, era família. Seu José da farmácia, a Dona Amélia, os meninos eram tudo, Alexandre e o outro pequenininho, aquele menino lá, que trabalhava com ele, Geraldo, né? Quantas vezes o Geraldo dava injeção nas meninas, em mim, não é? E ali tinha o Juvenal da Adega, né? Também gente muito boa. Juvenal, tinha o seu Mário Carletti, né? Mário Carletti, quem mais? A dona a Isolda, depois aquela que tinha loja, Dona Aida. Depois que veio a Dona Isolda, que comprou da Dona Aida, né? Então, tem o Zé Relojoeiro, que era muito amigo lá, né, do meu esposo, de nós, né? Então, era uma época assim que trouxe muita recordação para nós. Tinha um balisteiro, Dona Rosária, né? Aquele pedaço ali era só gente conhecida. Gente tudo ligada uma com a outra, acontecia alguma coisa, estavam ali presente, né? Gente tudo boa, né? Então era assim, foi assim a época do nosso comércio ali, foi muito bom. Seu André, que era dono do prédio, né? A Dona Lair, não é? Então foi muito bom, foi momentos assim que nós passamos e que traz muita recordação para nós. E enquanto isso, Jandira foi já melhorando, já foi melhorando. Desde quando a senhora chegou para Jandira agora de 2017, o que aconteceu? Está melhor? Tá... Muito melhor. Muito melhor. Louvado seja Deus, foi muito bom e está sendo muito bom. Porque o que nós não tínhamos antes, agora a gente tem. O que tem saudade daquela época?
Ah, eu tenho saudade. Vou dizer uma coisa, eu tenho muita saudade do meu esposo. Né? A partida dele foi muito, muito difícil para nós. Ainda tem sido. Muita saudade, muita recordação, sabe? Ele amava muito essa cidade. Era um homem do comércio. Ele não falava muito em política, mas ele desejava tudo de bom para essa cidade. Né? Isso era ele. O coração dele era esse. Né? Ele falava, esse negócio aí deixa para lá, não se importa com isso. Dias melhores hão de vir. Ele falava. Né? Minha mãe, quero falar da minha mãe. Minha mãe era parteira daqui de Jandira. Ela se chamava Hilária, né? Trabalhou muito aqui, pegando muitas crianças, né? Desenvolvendo aquilo que na época não tinha médico. Então, ela ia para mim, ela era médica, ela era parteira, ela foi tudo para socorrer a necessidade da população. Eu estou vendo que, né, devagarinho, Jandira já teve imposição que poderia melhorar muito mais. Mas ninguém fez nada. Então agora a gente tem que, né, torcer, pedir até a Deus, como eu faço, né, para Jandira ir melhorando cada dia mais. Né? Porque pelo tempo ela já era para estar bem melhor do que está. Bem melhor. Concordo. Concorda? O entrevistador entra em cena e abraça Ivanir. Muito obrigado. A imagem esmaece. Imagem aérea da cidade de Jandira. Ao centro, um trem percorre os trilhos sob um viaduto movimentado. À esquerda, uma avenida arborizada e casas. À direita, um rio segue paralelo aos trilhos e ao seu lado, árvores, fábricas e prédios. Créditos sobem com letras amarelas no canto direito. A câmera aérea continua seu percurso, revelando inúmeras casas que se espalham ao longo do rio e dos trilhos. Aos poucos, ela se aproxima do rio, destacando à direita um frigorífico em ruínas, com suas paredes desgastadas. Em seguida, a câmera foca no centro da cena, onde se ergue uma igreja católica com uma torre alta e imponente, que domina a paisagem ao redor. A câmera mostra a entrada de um cemitério, Alpha Campus Memorial Park. A câmera revela os tetos coloridos das barracas de uma feira livre, que se estende ao lado de uma avenida movimentada, cercada por casas e árvores que adicionam um toque de verde à paisagem urbana. A câmera se desloca revelando um lago de águas barrentas, cercada por uma área verde. Ao fundo, vê-se prédios em construção, ao lado de um condomínio de prédios já finalizados. A câmera revela um grande lago de águas verdes, cercado por árvores, enquanto inúmeras casas se aproximam de suas margens, ocupando a paisagem ao redor. A câmera apresenta uma visão aérea noturna da cidade, onde milhares de luzes brilham intensamente, desenhando ruas, avenidas e edificações que se espalham por toda a paisagem. A transição para o dia revela uma avenida movimentada que leva à saída da cidade. A câmera segue seu percurso, com um canteiro central dividindo as faixas de tráfego. À direita, prédios amarelos se alinham, enquanto à esquerda, grandes fábricas dominam o cenário. A câmera se aproxima de uma escola infantil, onde, ao ser notada, as crianças começam a pular de alegria, acenando e se divertindo ao perceber que estão sendo filmadas pela câmera aérea. A imagem esmaece. Direção: Vânia Brega, Filastor Brega. Captação de imagens: Alan Pereira, Vânia Brega, Igor Brega, Flávio Brega, Flávio Carnielli, Ellen Quintans. Drone: Dodge Araújo. Montagem: Filastor Brega. Arte: Igor Brega. Música: Filastor Brega. Produção: Página Livre.
Produção executiva: Leda Pereira dos Santos, Igor Briga, Jaqueline Ávila. Título em letras coloridas: Memória Viva de Jandira II. Resgatando e preservando a história de nossa cidade. A imagem esmaece.